Pois bem, meus irmãos, vamos então retomar a aula de Paracletologia. Estamos na página 23 do nosso livro. Estudamos até o item número 5, estudando nomes do Espírito Santo, né? Já estudamos Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Consolador, Espírito Santo, Espírito da Promessa. E relembrando que eu estava explicando para vocês, o estudo de cada nome desse do Espírito Santo, na verdade é um estudo de uma ação do Espírito Santo na vida do crente ou da criação em geral, tá bom? Estamos estudando características do Espírito Santo. Então esses nomes são nomes entre aspas, por quê? Porque nome no Oriente, ele tinha até um significado diferente aqui para nós. Aqui no Ocidente, o nome identifica alguém, né? E no Oriente, no mundo antigo, o nome ele identificava o caráter de alguém, né? Algum evento que aconteceu na vida da pessoa. Por isso as pessoas recebiam o nome segundo algo que aconteceu no seu nascimento, muitas vezes, tá ok? Então, os nomes tinham esse significado. Então, estudar os nomes do Espírito Santo na verdade, estudar ações e características do Espírito Santo na vida do crente e da humanidade em geral, né? Então, na página 23, o item 6, o Espírito da Verdade. Eu separei aí no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Estamos na página 23, que diz o seguinte: Mas quando vier aquele Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Bom, primeiro o título, né, que o Espírito Santo recebe aqui, Espírito da Verdade. Então, essa expressão que ele recebe, no grego, pneuma, que você sabe, temos dito, significa o Espírito, né, Espírito, e verdade, que é aletheia, tá bom? Que é aletheia. Então, esse termo, ele significa, vamos dizer, o oposto da ignorância, o oposto do esquecimento. Então, por quê? Porque letheia significa, vamos dizer, esquecer, e aletheia significa não esquecer, ou seja, uma mensagem que você não perde mais, né? Então, Espírito da Verdade, esse é o significado dessa palavra. Bom, outra parte aqui desse versículo também, ele diz o seguinte: ele vos anunciará o que há de vir. E pelo contexto é difícil de interpretar, né? Mas eu vou pegar aqui para vocês, eu peguei o significado dessa expressão no grego, né? Que está aqui traduzida como ele vos anunciará. Anunciará, essa expressão no grego significa tornar conhecido. Ou seja, em primeiro lugar, o Espírito Santo vos anunciará o que há de vir, ou seja, ele vai te tornar conhecido. Então está falando de uma função do Espírito Santo e são sinônimos, né? Então são sinônimos. Então esse termo grego, anunciará, vem dessa palavra grega anágelo, que significa tornar conhecido. Bom, e diz mais que ele vai te tornar conhecido o que há de vir, né? Ou seja, tornar conhecido as coisas que viriam a acontecer para a igreja, que a igreja deveria interpretar corretamente. Então, uma promessa do Espírito Santo, começando pela doutrina, né? Então, ele diz, quando vier aquele Espírito, né, de verdade, ou seja, aquele Espírito que ele vai trabalhar, como eu disse, verdade, ele não vai deixar essa mensagem ser esquecida, literalmente é isso, né? A aletheia, né? Não deixar essa mensagem ser esquecida. E ele vos guiará em toda a verdade,
porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Tá bom? Então, anunciar, como eu disse para vocês, o significado dela é tornar conhecido, não? Mas dele, nesse sinônimo, eu vou querer que vocês peguem aí Joel capítulo 2, versículo 31. Abra sua Bíblia aí em Joel capítulo 2, versículo 31. Bom, para poder entender aqui, vos anunciará o que há de vir, esse há de vir, né? Qual a referência que eles tinham, por exemplo, no hebraico, para nós tentarmos entender. Está falando de algum evento futuro, é claro, né? Está falando de algum evento futuro, ligado à escatologia, a um tempo futuro de Israel. Então, em Joel capítulo 2, versículo 31, a mesma palavra grega utilizada aqui para esse que há de vir, essa palavra ela é utilizada no Antigo Testamento, naquela tradução que vocês já ouviram falar, chamada Septuaginta. Por que a Septuaginta é uma riqueza para nós? E nós acreditamos que, claro, fez parte de um plano de Deus para que a Septuaginta existisse. Ela não foi obra do acaso. Não, através da Septuaginta nós conseguimos fazer uma ligação de palavras mesmo para entender o significado da mensagem bíblica entre o Novo e o Antigo Testamento. Então, por exemplo, é o que eu estou fazendo aqui, né? Que quando fala que há de vir, esse termo erkomai, como que esse termo aparece nessa tradução chamada Septuaginta? Então ele aparece ali em Joel 2,31. Joel 2,31, que diz o seguinte: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha. Então, essa expressão que ele utiliza no grego, erkomai, é a mesma utilizada nesse versículo, ou seja, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, está falando de um momento futuro que é essencial na salvação de Israel, em que Israel será salvo da iminente destruição, vamos colocar assim, e todos os profetas que anunciaram, fosse Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel também, no Novo Testamento, até o apóstolo Paulo diz que eles serão novamente reenxertados, então ele está anunciando todos esse mesmo momento futuro, tá ok? Então ele vos anunciará o que há de vir, é uma expressão interessante. E no caso, falando doutrinariamente, como que nós vamos aplicar isso doutrinariamente? A igreja, ela não será enganada na história, como infelizmente a igreja não será enganada na história, como infelizmente Israel foi. Tá bom? Até porque a igreja é um corpo espiritual. Em Israel, quem foi enganado foram os governantes, né, do povo. Muitos receberam Jesus como sendo o Messias, mas as autoridades não receberam. Então, com a igreja não vai acontecer algo semelhante, né? Então, a igreja ela vai ser guiada em tudo pelo Espírito Santo. E, quer dizer, falando desse tempo, né, esse tempo que há de vir, esse momento que há de vir, porque existem alguns realmente que defendem que a igreja vai saber o dia e hora da volta de Jesus. E provavelmente a igreja ela não deve saber o dia e hora. Eu acredito que ela nunca saberá. E a primeira vez que eu li isso, realmente eu era bem novo, eu ainda era seminarista, e eu me lembro o argumento do autor, um pastor da Assembleia de Deus até, tá bom? Ele defendendo isso, e o argumento dele era que toda noiva sabe o dia do seu casamento. Então esse era o argumento dele. Não, mas nós sabemos que o tipo ele tem semelhanças com o antítipo. Tá bom? Não significa que isso
que todos os símbolos que estão no tipo existam no antítipo. Bom, relembrando o que é tipo e antítipo. O tipo é uma figura que você tem normalmente no Antigo Testamento para representar o Novo Testamento, né? Então, quando você tem uma simbologia que ela confronta com outro texto bíblico, você não vai usar essa simbologia. Então, por exemplo, Jesus Cristo disse que aquele dia e hora ninguém sabe. Então, se ninguém sabe, provavelmente a igreja nunca saberá, ou seja, existe realmente um dia e hora marcado para o arrebatamento da igreja, mas tudo que nós temos de escatologia na Bíblia nunca nos garantirá qual é esse dia e hora, ok? E realmente nós temos uma imprecisão muito grande, nós não sabemos nem em que ano profético nós estamos, na verdade, porque nós não sabemos de fato o ano da morte de Jesus. Então, são tantos elementos, esse é um, né, que mostra que nós realmente temos dificuldade. Então, para concluir, esse termo ergomai, ele poderia ser traduzido como coisa vindoura, né, um tempo vindouro, ou uma coisa vindoura. Esse é o significado dele, tá bom? Bom, coloquei também aí o versículo 17, João 14, versículo 17, estamos na página 23 do nosso livro. João 14, 17 diz o seguinte: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Bom, como eu disse para vocês, estudar esses nomes do Espírito Santo é estudar características dele e principalmente na sua relação com a humanidade, com a igreja, tá bom? Então Jesus Cristo aqui usa uma expressão que diz, mas vós o conheceis. O significado de nós conhecermos o Espírito Santo. Eu comento abaixo. Cristo, na sua encarnação, revelou as verdades do Pai. O Espírito Santo comunica as verdades do Filho. Ao contemplar um quadro a óleo, qualquer pessoa notará muita beleza de cor e forma, mas para compreender o significado intrínseco do quadro e apreciar o seu verdadeiro propósito, precisará de um intérprete experiente. O Espírito Santo nos revela a vida e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo com a clareza que precisamos, ou seja, capacidade de nós entendermos realmente o que significa ser cristão, né? Toda essa transformação que acontece e a pessoa realmente, vamos dizer, ter aquele amor e aquele apreço à Bíblia e às doutrinas que estão ali escritas, sabendo que infelizmente isso está diminuindo muito o número de cristãos que realmente amam a palavra de Deus. Infelizmente está diminuindo muito, ok? Bom, para mostrar a clareza do que precisamos, eu coloco aí João capítulo 15, versículo 26, que diz, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, né? Ou seja, ele consegue nos tornar um intérprete experiente, né? Um intérprete experiente. Por que eu usei a figura de um quadro? Às vezes, como você tem um intérprete ou o próprio autor, às vezes para poder descrever o que é a mensagem naquele quadro. E você sabe que às vezes, se você não tiver o autor perto, às vezes você não consegue nem entender o que ele queria. Você precisa de uma descrição detalhada dele, né? Então o Espírito Santo é que faz toda essa descrição detalhada do que é o cristianismo para nós. Eu comento abaixo. Em outras palavras, ele abre a nossa mente para entendermos mais profundamente o significado dos ensinamentos que o Mestre nos deixou.
O Espírito Santo possui, revela, proporciona, introduz, testifica e defende a verdade, se opondo ao espírito do erro. Irmãos, a ação, vamos dizer, toda a relação da igreja hoje com a Trindade é com o Espírito Santo, né? Por isso, essa grande quantidade de operações do Espírito Santo em nós. E para isso coloquei 1 João capítulo 4, versículo 6. Que diz o seguinte: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Bom, então, qual o termo que foi usado aqui? Aquele mesmo termo que eu falei para vocês, pneuma aletheia, né, que é o oposto do esquecimento. Então, a aletheia é como o oposto do esquecimento, né? Ou seja, faz um trabalho de guardar a mensagem, faz a pessoa lembrar a mensagem. Ok? Bom, agora vamos ao item número 7, o Espírito da Graça. Estamos agora na página 24. Bom, o versículo separado, Zacarias capítulo 12, versículo 10, que diz o seguinte: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Bom, esse texto aqui também é interessante. Veja como as referências estão falando de um tempo futuro relacionado a Israel, né? Porque, claro, o Espírito Santo, ele é aquele que convence hoje a igreja do pecado, da justiça e do juízo. Será ele também que vai operar essa obra em Israel. Por isso, tantos versículos falando da operação do Espírito Santo nesse momento com a nação de Israel e no momento que eles se convertem. Ok? Então, aqui ele é chamado de Espírito da Graça. Por quê? Quando que eles vão olhar e prantear? No momento que eles olharem para Jesus, e eles vão prantear e chorarão amargamente, né? Até porque eles, infelizmente, sofreram na história por não ter esse reconhecimento. A nação de Israel está sofrendo na história, por quê? Porque os intérpretes lá dos dias do Novo Testamento erraram na interpretação. Isso é um fato. Olhando hoje para as escrituras do Antigo Testamento, como eu tenho falado para vocês, tem até historiadores judeus que reconhecem a profecia de Daniel do jeito que está escrita, né? Ela realmente indica um tempo que o Messias ele tem que ter vindo já. Eu falei para vocês de um homem chamado Maimônides, que ele fala isso. Então eles erraram na interpretação sobre quem é o Messias. Ok? Então eles vão olhar para ele, tanto que diz, e olharão para mim a quem transpassaram, ou seja, reconhecendo, né? Eles mataram, realmente o Messias era para ter vindo e eles mataram o Messias. Então, eu comento abaixo. Zacarias anuncia a conversão de Israel no fim da grande tribulação. Como vimos na profecia de Joel, o Espírito Santo dará sonhos e visões, dará dons, sonhos e visões para que Israel venha a crer que Jesus Cristo é o Messias. Bom, nós lemos antes o texto de Joel, em que falou claramente, né, que o Espírito Santo ele daria dons aos
israelitas, né? E o sol se converteria em trevas e a lua em sangue, né? E eles teriam sonhos e visões. Quem é que vai estar dando esses sonhos e visões? Ou seja, vai começar a distribuir dons espirituais aos israelitas durante a grande tribulação, tá ok? Durante a grande tribulação. É o processo de conversão de Israel. Por isso que quando alguns dizem que o Espírito Santo não estará aqui na terra durante a grande tribulação, assim não faz o menor sentido, porque é o período que Israel se converte. Como que Israel vai se converter sem a operação do Espírito Santo? Então, são coisas assim elementares. É claro que o Espírito Santo estará aqui na grande tribulação, terão 2 testemunhas aqui pregando, profetizando e pessoas se convertendo, tá ok? Em grande número. Então, com certeza o Espírito Santo estará aqui sim. Então, e, como eu disse aqui, convencendo Israel que Jesus Cristo é o Messias. Hoje, se você procurar na internet, você vai encontrar judeus falando sobre a chegada do Messias. Você vai encontrar judeus falando sobre isso. Eles normalmente negam, dizem que Jesus não é o Messias. E eles sabem também que os cristãos falam que eles vão assinar, na verdade, uma aliança com o anticristo. Isso é sabido pelos judeus. Até porque são feitos filmes, né? Sobre o anticristo, aqueles filmes deixados para trás, né? Então, eles sabem que os cristãos pregam que o anticristo fará uma aliança, né? E essa aliança vai envolver também Israel, porque é a interpretação do livro de Daniel. Eu tenho um canal aqui, o canal History H2, canal muito interessante, e esse canal tem uma série que eles criaram sobre profecias. Aí faz uma misturada de um monte de coisa, né? Mas para você ver lá no canal, falando do anticristo, ele fala do anticristo fazendo uma aliança com muitos por uma semana, e nessa aliança envolvendo Israel. Então, os israelitas sabem que os cristãos pregam isso. Então, eu já vi rabino também negando. Agora, um rabino sincero, eu acho que ele deveria ficar preocupado, porque, como eu tenho dito para vocês, existe um tipo de espiritismo judaico. Existe um tipo de espiritismo judaico, fundado por um homem chamado Baal Shem Tov há 200 anos. Um homem que acredita que os espíritos dos mortos podem aparecer, né, para conversar com alguém. Ele ensinava mesmo isso. E esse é um número muito grande em Israel, e é o número são as pessoas que normalmente estão dizendo que o Messias está chegando, Tá ok? Então, eles sabem disso. Então, de alguma maneira, já está testemunhado para eles, né? Então, pois bem, aqui então ele foi chamado de Espírito de Graça, né? Espírito de Graça. Vocês sabem que o termo graça, ele é um termo assim importante na teologia, porque o termo graça, o termo charis, ele é um termo que significa gracioso, então, de onde vem também o termo carisma, carismático. Carisma, que é um termo, né, que também se traduz por dom, é um sinônimo de dom, tá ok? Então, mas no hebraico é esse termo Shem. No hebraico é esse termo Shem, mas é o sinônimo do que você tem no Novo Testamento, falando, né, da salvação pela graça. Da salvação pela graça. Bom, então ele prometeu aqui primeiro o Espírito de Graça, né? Estamos no item número 7, Espírito de Graça, na página 24, final da página 24. Então, primeiro essa expressão aí sublinhada, Espírito de Graça. Mas junto com o Espírito de Graça, ele também colocou abaixo, ele usou ali o termo Espírito de Súplica. Espírito de súplica. E o que eu vi de interessante para vocês nessa expressão
súplica em hebraico? É uma expressão hebraica que é tachanun. E se você pesquisar na internet, você vai encontrar que os judeus, eles, por conta desse versículo, né, dizendo que seria derramado sobre eles o espírito de súplicas, então eles têm as súplicas deles, né, as tachanun. Se você pesquisar, as tachanun, as súplicas, as orações que eles fazem. E aí vocês certamente vão encontrar na internet, mas eu vou ler aqui para vocês o que eles chamam de os 13 atributos da misericórdia, nessas orações de súplicas que eles fazem, tá bom? Chamada tachanun. Primeiro, durante essas orações que eles fazem, essas súplicas, é dizer que Deus é fonte de toda a vida. Segundo, Deus é misericordioso para com o pecador que se arrepende. Terceiro, um Deus de poder. Quarto, um Deus compassivo para os necessitados e oprimidos. Quinto, um Deus gracioso e que concede graça. 6, um Deus tardo para se irar. 7, grande em bondade e amor. 8, grande em verdade. 9, que perdoa a iniquidade. 10, que perdoa a transgressão. 11, que perdoa o pecado. 12, que perdoa e limpa. E 13, e que limpa e não pune. Então eles usam essas 13 súplicas. Então, quando foi dito ali que vai ser dado o espírito de graça e o espírito de súplica, o espírito de súplica é exatamente esse o significado no original, tá ok? Bom, comentar também sobre essa expressão que ele usou aqui, e olharão para mim a quem transpassaram. Para você ver que realmente está falando de um tempo futuro, abra sua Bíblia aí, anote uma referência, João capítulo 19, versículo 37. Falando da volta de Jesus, João diz, né? E outra vez diz a Escritura, verão aquele que transpassaram. E é claro, esse texto ele está falando de um momento futuro glorioso de Israel. Isso é importante você entender, porque você sabe que na nossa interpretação bíblica, o Espírito Santo ainda vai fazer essa operação em Israel de conversão. O Espírito Santo ainda vai fazer essa operação. E já em outras igrejas, como católica e protestante, eles acreditam que não existe mais essa operação para Israel. Então isso é muito significativo. Então, falando do futuro de Jesus, eles verão ainda Jesus. E além disso, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz como vai ser, e usa essa mesma expressão, né? Olha, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ou seja, a mesma expressão utilizada por Zacarias, utilizada pelo apóstolo João, é também utilizada aqui no Apocalipse para dizer que existe uma volta de Jesus, sim, para salvar Israel. Isso daí, eu falo para vocês, é fatal para a teologia calvinista, porque vocês sabem que existe realmente uma disputa, né? No mundo, alguns dizendo que a doutrina calvinista é a verdadeira doutrina da salvação, e os assembleianos dizendo que a doutrina que nós pregamos pelo livre-arbítrio é a verdadeira doutrina da salvação. E é claro que existe uma doutrina verdadeira. Nós não podemos entrar por aquele grupo que diz que qualquer interpretação está boa. Não, a interpretação calvinista não é boa da doutrina da salvação. E também da escatologia, porque no pensamento calvinista não existe volta de Jesus para Israel. E esses textos aqui que eu estou mostrando, de estudo da ação do Espírito Santo
sobre Israel nesse período e como os israelitas, que eu mostrei, inspirados pelo espírito de súplica, como eles vão se dirigir a esse a quem traspassaram. É o que nós estamos estudando. Então está claro que a profecia fala de uma mensagem, traz uma mensagem de salvação futura de Israel. E lembrando que a regra dos calvinistas, dos protestantes, dos católicos é acreditarem que não. Então eles não erram só na doutrina da salvação, não. Eles erram também na doutrina das últimas coisas. Então, erram na doutrina das últimas coisas. E esse é um erro terrível, porque a profecia é bem clara em dizer que Jesus vai reinar sobre Israel. Só que eles trazem a herança de Constantino e dos gnósticos que estavam lá juntos com Constantino, que saíram mudando essas doutrinas, né? Porque a igreja primitiva, os primeiros discípulos da história, segundo que estavam juntos do apóstolo João, como Pápias e Irineu, eles defendiam que Jesus voltaria para reinar aqui na terra sobre Israel. Mas quando foi organizada a Igreja Católica por Constantino, aí Eusébio de Cesareia já defendeu que não. Ou seja, a Igreja de Roma, ela já começa a defender que aquele período que eles estavam vivendo era o reino de Deus. E eles acreditam nisso até hoje. A grande tribulação tinha acabado e Apocalipse capítulo 20 estava se cumprindo. É por isso que eles deram o nome de Sacro Império Romano Germânico na história. Mas essa interpretação está errada. E a maior prova de que essa interpretação está errada foi o retorno de Israel para a terra de Canaã. Porque, pense, Eusébio de Cesareia começou a pregar isso há 1.700 anos. E em todo esse período, Israel estava fora da terra de Canaã. Quem acreditaria que Israel voltaria para a terra de Canaã e se tornaria a potência que é hoje? Quem acreditaria nisso? Só aqueles que realmente, se a Escritura fala, é porque vai acontecer. E aconteceu. Então, aconteceu. Há 77 anos atrás, quando Israel estava, 80 anos atrás, quando Israel estava morrendo nas câmaras de gás, nós temos os escritos, né, dos pastores, missionário Lourenço Osso, que foi meu professor no seminário. Israel estava lá, os judeus morrendo na câmara de gás e os cristãos pregando, né? Olha, Israel vai voltar para a terra de Canaã, vai se fortalecer, vai reconstruir o templo, mas um dia será enganado pelo anticristo. Isso era pregado. As notícias daquela época pareciam dizer: quem prega uma coisa dessa é louco, né? Mas era por que eles pregavam? Porque eles acreditavam nas Escrituras. E as Escrituras se cumpriram. E tudo que está acontecendo com Israel tem se cumprido exatamente como está exposto nas Escrituras. Então é realmente muito significativo. Pois bem, então, usando também esse espírito da graça, como eu falei para vocês, aquele que levará os judeus a lamentar, né, suplicar por Jesus e lamentar, Hebreus capítulo 10, versículo 29, ele vai usar a mesma expressão. E aí vamos ver agora no grego o que significa, né? Ele diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Bom, o autor aos Hebreus, ele está falando daquelas pessoas que, infelizmente, eles às vezes se afastavam do Evangelho e acabavam fazendo, vamos dizer, agravos, né? Causando escândalos no Evangelho. Tá bom? É o tema de Hebreus capítulo 10. Então, e ele usa aqui novamente essa expressão Espírito da graça. E lembrando, eu comento abaixo, né, pelo significado de graça. A razão do Espírito Santo nos dar a graça é o arrependimento, a santificação, a perseverança e a realização da obra de Deus. Por meio do Espírito Santo nos tornamos conhecedores da graça de Deus.
Rejeitar o Espírito da graça e afastar de si o único que pode tocar ou comover o coração e separar-se de si mesmo a misericórdia de Deus. E separar de si mesmo a misericórdia de Deus, né? Bom, posso pegar para explicar isso aqui para vocês o exemplo exatamente do pecado imperdoável contra o Espírito Santo, é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, como está lá naquele contexto que Jesus falou, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Por que eu explico que, vamos dizer, não é perdoada contra o Espírito Santo? É porque o Espírito Santo é que tem a missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o homem ofende o Espírito Santo, atribuindo uma obra dele aos demônios, se o crente faz isso, se o homem faz isso, vamos assim dizer, o Espírito Santo vai se afastar dele. Então, por isso que rejeitar o Espírito da graça ou pecar contra ele é afastar de si o único que pode tocar ou comover o teu coração, ou seja, fazer você perceber a direção errada que você está caminhando. Porque a humanidade hoje está toda caminhando, vamos dizer, na sua maioria, naquela crença, estou falando em termos de juízo, né? Naquela crença, como é a sua passagem dessa vida para a morte? Como é que acontece? Bom, em geral, a religião pagã, como os africanos, os celtas, os romanos antigos, todos eles acreditavam que na partida da sua vida desse mundo, você vai passar por alguns lugares que, de acordo com as orações e com as ofertas, a sua alma é tirada dali e vai para um local de descanso. Isso é um padrão na religião pagã. Toda igreja que de alguma maneira prega isso, toda religião que de alguma maneira prega isso, ela, na verdade, faz parte de uma religião pagã que a Bíblia chama de religião de Baal. Então, por exemplo, a religião dos incas, astecas, maias, a religião dos africanos, a religião lá dos povos nativos da China, também o hinduísmo, o budismo, né? Todas essas religiões que acreditam, como o catolicismo, né? A igreja anglicana, que acredita na invocação ao mundo dos mortos, todos eles fazem parte de uma religião só. E hoje essa religião, ela vamos assim dizer, ela é predominante no mundo. Ela é predominante no mundo, porque normalmente até se diz, o maior ramo do cristianismo é o catolicismo no mundo, realmente é. Só que o catolicismo está junto com todas essas religiões também. Está mesmo, o espírita se diz católico, o mexicano que pratica a religião asteca, a antiga religião asteca, ele também se diz católico, ele vai na igreja católica. Então tudo isso aí, irmãos, é a religião, é aquela mesma religião antiga, então, chamada religião de Baal, e que hoje principalmente ela é dirigida pelo gnosticismo. O gnosticismo, ele é aquela religião pagã disfarçada de cristianismo. Essa é a melhor maneira de definir gnosticismo. É a antiga religião pagã disfarçada de cristianismo. E o gnosticismo, eles tomaram a Igreja Católica, Igreja Luterana, Igreja Calvinista, todos eles pregam doutrinas essenciais do gnosticismo, como a própria doutrina da predestinação. Ela era uma religião, era uma doutrina pagã. O gnosticismo é o paganismo em forma de cristianismo, e assim eles implantaram essa doutrina na época da igreja pagã, do catolicismo, né? Tá ok? Então, a nossa relação com o Espírito Santo deve ser de um cuidado realmente especial, como às vezes aconselho determinadas pessoas, nós tomarmos cuidado até sobre o que nós vamos opinar sobre um determinado dom que está acontecendo numa determinada igreja. Vamos fazer comentários, né, com cuidado especial, para nós também não estarmos ferindo o Espírito de Deus.
ainda que, vamos dizer, por ignorância, às vezes a pessoa fala algo, vamos dizer, sem saber, né? Alguém fez algum comentário errado e ela diz que aquela obra é uma obra ruim, uma obra do mal. Ela pode estar ofendendo o Espírito Santo. Então, o cristão ele tem que tomar muito cuidado com os comentários que se faz, né? Porque é nesses comentários que, infelizmente, os fariseus acabaram cometendo aquele pecado. Então, se for comentar, né, sempre com muita prudência. Bom, o próximo tópico, o item 8, o espírito da vida. Bom, por que esse termo ele é utilizado, né, falando desde a criação, irmãos? É um dos títulos mais importantes do Espírito Santo. Por quê? Quando vai falar da criação do mundo, né, que diz que a terra estava sem forma e vazia, e já aparece a figura do Espírito Santo, que eu vou comentar com vocês. E a simbologia ali é como um espírito da vida, porque ele está trazendo vida para o planeta Terra. Essa é a expressão hebraica que é utilizada para o espírito se movia sobre a face das águas, que é uma expressão utilizada para uma ave que se move sobre os seus ovos, né? Preparando para trazê-lo à vida. Então, existe essa simbologia do Espírito Santo desde o princípio. Tá bom? Bom, então o primeiro versículo que eu escolhi aí é Romanos capítulo 8, versículo 2, que diz o seguinte: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Bom, como o apóstolo Paulo, ele sempre confronta alguns temas, né? E aqui confrontando vida e morte. Então, esse termo vida aqui, como eu disse para vocês, ele traz o mesmo significado daquele termo lá no hebraico do Espírito Santo se movendo sobre a face das águas. Sendo que esse termo vida aqui é o termo grego zoe, que significa, vamos dizer, vitalidade, vamos dizer, cheio de vitalidade, ou trazendo vitalidade. Ou seja, aquele que te traz vitalidade, alguém que está cheio de vitalidade, né? E no caso o Espírito Santo, então, está te trazendo vitalidade, né? Que significa saúde especial, vida especial, e claro, se aplicando espiritualmente. Tá bom? Bom, eu coloquei aqui também Apocalipse capítulo 11, versículo 11. Né? Esse versículo diz: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Bom, essa daqui é uma ação do Espírito Santo. É uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está ressuscitando eles, né? A operação que acontece hoje com a igreja e que vai acontecer com Israel durante a grande tribulação, não? Essa operação é o Espírito Santo que faz. E quando vou então detalhar para vocês quando que ocorre esse momento aqui. Bom, a interpretação da igreja diz que a grande tribulação será um período de 7 anos, entre o arrebatamento da igreja, ou seja, entre o fim da era da igreja e a conversão de Israel, que é o início do milênio. Então vai ter um período ruim aqui na Terra, vai ter um período que, então, ele é chamado de grande tribulação, o nome utilizado, né, pelos escatologistas, porque tem um período, né, um momento desses 7 anos que algumas almas, o anjo diz para João que eles vieram de grande tribulação. E a partir disso recebeu esse nome de grande tribulação, mas você pode chamar por outro nome, né? Grande aflição também, alguns utilizam. E durante esse período ruim, Deus enviará 2 profetas, ou 2 testemunhas, como diz o texto, né? E essas 2 testemunhas, em um determinado momento, elas estão falando contra o reino da besta, contra o reino do anticristo, e essas 2 testemunhas, em um determinado momento, elas são mortas, né,
pelo anticristo, pela besta que sobe do mar. Então o anticristo consegue matá-las, que o anticristo é o líder da besta que sobe do mar, tá bom? Bom, então eles são mortos, mas depois de 3 dias e meio eles ressuscitam, ok? É exatamente esse versículo que nós estamos lendo. E depois daqueles 3 dias e meio, então eles ficam mortos por 3 dias e meio. Então o espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Então esses profetas, eles estão falando contra o reino do anticristo e trabalhando na conversão de Israel, para Israel receber Jesus como Messias. E eles profetizam por 3 anos e meio. Quando você lê Apocalipse capítulo 11, você vai ler que é dito um tempo de profecia deles. Ou seja, eles não profetizam pelos 7 anos. Eles profetizam por 3 anos e meio. E exatamente nesses 3 anos e meio, nessa metade, depois daqueles 3 anos e meio, que eles são mortos pelo anticristo. E aí ficam também mortos por 3 dias e meio. Ok? E o Espírito Santo vem e os ressuscita. E nesse período também, a Bíblia fala, o Apocalipse fala, no capítulo 7, da conversão de alguns judeus. Um número que era 144 mil judeus israelitas, né? De 12 tribos, vou colocar assim. Então, esses 144 mil, eles aparecem depois no capítulo 14, na segunda metade da grande tribulação, no Monte Sião com Jesus. E qual a interpretação que se faz desses 144 mil agora na segunda parte da grande tribulação? São eles pregando o evangelho para os outros judeus. Essa é a maneira de nós entendermos como os judeus vão alcançar o conhecimento. Então, esses 7 anos de grande tribulação vai ocorrendo conversão entre os judeus. E logo nos 3 anos e meio iniciais, na primeira parte, tem essas 2 testemunhas, né, que pregam, acabam que são mortos, mas o Espírito Santo as ressuscita. Então veja que a operação do Espírito Santo na grande tribulação é grande, né? E os versículos que nós temos estudado têm muitas vezes realmente aplicado a esse tempo futuro do Espírito Santo operando na conversão de Israel. E operando hoje para a igreja não ser enganada por esse sistema que está dominando o mundo, né? O comentário abaixo diz: este texto descreve a operação do Espírito Santo durante a grande tribulação, primeiro inspirando as 2 testemunhas, depois ressuscitando-os. Esse texto fala da ressurreição das 2 testemunhas. Nesse texto acreditamos que o Espírito Santo é o Espírito de vida, traz de volta o espírito e a alma daqueles homens, e assim eles ressuscitam. Então o Espírito Santo é que traz a vida de volta, que está no espírito e na alma, né? Bom, separei aqui também 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Pois bem, quem é que nos trouxe essa capacitação, né, de nós sermos ministros de um novo testamento? Aqui eu gosto até mais da expressão aliança ou pacto. Vocês sabem que testamento, para você entender o significado, ele pode ter 3 traduções. Você vai, dependendo da Bíblia, você vai encontrar 3 traduções. E é a típica palavra que nós podemos dizer. As 3 se aplicam a nós como normalmente elas eram utilizadas. Então, por exemplo, esse termo testamento no grego é diateke. Como que essa palavra era utilizada? Ela era utilizada como pacto, primeiro como testamento, né? Que era normalmente algo ligado à terra. Alguma herança que você ia deixar, algo que você deixava
como um testamento. Normalmente era utilizada assim. Mas ela também era utilizada como assim, um compromisso que envolvia uma proteção, uma aliança. Então você vai encontrar Bíblias que traduz por aliança. Por quê? Porque normalmente se fazia aliança, Davi fez aliança com tantos povos, né? E nessa aliança ele se comprometia. Josué fez aliança, né? Com um povo que não deveria ter feito aliança. Então a aliança normalmente envolvia, vamos dizer, proteção e cuidado mútuo, né? Mas principalmente proteção, falando do Espírito Santo. Então, além de ter assim uma herança, porque o termo herança aparece relacionado ao Espírito Santo, né, em relação a nós, mas também aliança, falando de proteção, tá ok? E também pacto. Então, ela é utilizada dessas três maneiras, tá ok? Como pacto, como aliança e também como testamento. Bom, até para falar de herança, anotem aí e abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Então veja, o testamento não está ligado à herança? Então, por quê? Nós estamos recebendo uma herança, porque agora nós fazemos parte da família de Deus. E mais uma vez o Espírito Santo da promessa aqui, ele aparece como selo, né? O que era selo? Selo estava ligado tanto à proteção, tá bom? Mas o selo também, ele falava de uma autoria. Você botava ali o selo de um rei, ó, o autor dessa mensagem, o autor é essa pessoa que está sinalizada aqui nesse selo, né? Para dizer que o Espírito Santo é o autor da mudança que ocorre em nós. Então, esse termo herança aqui, tá ok? E como pacto que eu falei, envolvia também um acordo entre reis de proteção e de ajuda mútua, tá bom? Bom, o comentário prossegue, eu coloquei aí Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, e comento, ele não é apenas o Espírito vivo, mas também o Espírito que cria, né? O Espírito que traz vida. Como o Espírito de vida, ele tem a função de transmitir e preservar a vida da criação, tanto no sentido natural como no espiritual. Desta maneira, podemos afirmar como credo niceno: creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida. Bom, esse é um resumo do que a igreja acreditava no Espírito Santo até esse período da história. Tem uma obra interessante, quando a gente estuda a história da igreja, chamada a Trindade, de um anabatista chamado Novaciano, né? O homem que vai gerar um grupo cristão que fica conhecido como Novacianos, e a maneira como eles descrevem o Espírito Santo é exatamente essa, o doador da vida, começando pelo livro de Gênesis e por esse título importante como esse que eu acabei de mostrar para vocês. E é realmente um ponto interessante nós estudarmos como essa igreja primitiva acreditava na operação do Espírito Santo. Como eles acreditavam na operação do Espírito Santo. Que depois, quando surge a igreja católica, eles começam a desacreditar, né?